Boa noite! Hoje a nossa live é com uma grande amiga e a nutricionista Gisele, e hoje vai ser sobre um assunto muito interessante. Por que que a mulher ganha gordura na menopausa, pessoal? Esta é a pergunta que não quero calar hoje. Tá? Se você quiser fazer qualquer pergunta, né, deixa na caixinha de perguntas, ou se você quiser, você também pode deixar a Gisele aqui. Já entrou a Gisele. Olha ali. Hoje deu, hein, Gisele? Hoje Vai, foi. tô até assustado. Hoje foi. Tudo bem, gente? Boa noite, Boa Rui. noite. Para quem não sabe, a gente tentou fazer essa live foi mais ou menos um mês e não havia jeito de a gente conseguir fazer a live, né, Gisele? Então a Não, gente esperou virar o mês de abril para no final agora do mês de maio a gente conseguir fazer essa live que muita gente pediu, queria essa live desse assunto que eu acho que é super importante, né, Gisele? E a gente tem muitos pacientes, muitas mulheres na menopausa, na perimenopausa e começam a ver um quadro assustador, começam a perder massa muscular, ganhar gordura, mesmo aquelas que fazem tudo certinho, né? Imagina aquelas que não estão fazendo tudo direitinho. é um assunto aí que interessa bastante, gente, muitas das nossas pacientes aí, né? E que a gente tem que dar uma luz no final do túnel, que existe solução para tudo, né? Se a gente conseguir manejar de uma forma adequada, se a gente for assertivo aí, principalmente se a gente usar algumas janelas de oportunidade aí, a gente consegue estar evitando, né, esse tsunami que vem junto com a menopausa, né, Rui? Tsunami é uma boa palavra, né? Que é realmente Eu, é um tsunami. na verdade, essa caracterização é de uma paciente minha, tá? Eu tô fazendo uma copy, porque ela me disse uma vez, né? Assim, já com todos os efeitos, todos os sintomas vasomotores também, alteração de peso, mais de 10 quilos, ela disse assim: minha querida, um dia a tua vida vai ter um tsunami, ele se chama menopausa. Daí eu vou passar o. Ah, não. Vamos começar explicando por que. Vamos começar explicando o que é menopausa, ou por que é menopausa, ou por que esse aumento de gordura é tão ruim para a saúde, antes da gente ver, falar também um pouco de estratégias, né? Acho que a gente podia dar uma elucidada, né, nesses conceitos. O que tu acha, Rui? Quem sabe Vamos lá. começa aí com a pausa Então em si. tá. Então, menopausa é um conceito que a gente dá depois que a mulher, 12 meses depois que ela realmente aconteceu. Porque menopausa é um fenômeno natural que acontece nas mulheres, definido pela menorreia, ou seja, a ausência de menstruações, né, de 12 meses de menstruações numa mulher com mais ou menos 45 anos ou mais, que é normalmente onde esse período da menopausa acontece, tá? Também a gente vai ter um período muito importante antes desse digamos assim, parar essa menstruação, que é o que a gente chama da perimenopausa, que dura mais ou menos 4 a 5 anos, podendo durar até 10 anos. E é onde a gente já começa a acontecer declínios hormonais muito importantes. E muitas vezes porque a mulher ainda está menstruando, mas é uma forma irregular, não muito bem caracterizada, muitas vezes é dito para essa mulher, olha, tá tudo bem contigo, depois que quando tu tiver 12 meses sem menstruar, tu volta. Né? Eu tô exagerando um pouquinho, tá, pessoal? Né? E enquanto isso, né, essas coisas que tu está sentindo faz parte da vida, né? E, né, tu tem que aguentar isso. E muitas vezes essas queixas que as mulheres acabam percebendo na sua rotina, percebendo na sua qualidade de vida, porque eu acho que é uma interferência muito grande em termos de qualidade de vida, né? Muitas vezes essas queixas elas não são ouvidas com a devida importância, né? E muito se é atribuído. Até o Dr. Rui conversou com ela, e é uma pessoa que até eu vou voltar a conversar, até vou convidar para fazer uma live nós três. A doutora Adriana, muitas vezes é a paciente que cai até no consultório do psiquiatra
achando que tudo é queixa emocional, né? Achando que tudo está relacionado à ansiedade, tudo está relacionado, às vezes, à depressão, e muitas vezes já são as oscilações, né, que o climatério nos traz, então, vai junto com esse conceito de perimenopausa, mas o climatério um pouco antes disso, né, Rui? Fazendo já um gancho, o climatério começa a partir dos 40. Muitas dessas alterações que a gente percebe são hormonais, são né, dessas ondulações, digamos assim, que a gente acaba tendo nós mulheres acima dos 40 anos. E uma pista para as mulheres, para ver se está ocorrendo isso com elas, é assim, uma mulher que tinha um ciclo menstrual super regulado e de repente aquele ciclo começou a ficar desregulado. Ou o ciclo continuou no mesmo tempo, só que ele aumentou. Ele aumentou o número de dias de fluxo menstrual. Ele reduziu o número de dias do fluxo menstrual normal. Aumentou a quantidade de fluxo no dia, reduziu a quantidade de fluxo no dia. Ou de repente o fluxo era 28, agora tem dias que tem meses que é 24, tem meses que é 32. Então começa a haver alterações nesse ciclo de como a mulher era. Ela era regulada, ela era sempre de uma forma, de repente agora começou a desregular. E junto com isso veio algumas coisas que a Gisele falou aqui. A mulher começa, de repente, tá se sentindo mais triste do que era. Ela tá se sentindo mais chorosa do que era. De repente, ela tinha um sono maravilhoso, começou a ficar com sono ruim. Ela tem dificuldade para pegar no sono, ela tem um sono que começa a acordar no meio da noite. Ou outra questão que é interessante, eu digo, ela fica menos resiliente. Coisas que antes, estresse que antes ela conseguia aguentar, estresse do dia a dia, pessoal, tipo levar os filhos no colégio, aguentar, né, sei lá, coisas do marido, do trabalho, da casa, coisas que antes pareciam não incomodar ela, agora coisas pequenas viram um tormento, viram uma tempestade muito grande, porque começou a haver alterações hormonais e começa a mexer no humor. Né? E aí tem uma outra questão, né, Gisele, bem importante, que eu tenho certeza que tu ouve muito no consultório, que é, eu tenho uma vontade de comer doce enlouquecedora, e eu não era assim. Né? Isso também, claro, né, Gisele, que isso pode ser também um pouco de pessoas que estão comendo muito doce, né? Porque doce é uma coisa que, assim, quanto mais eu como, mais eu quero. E aí, quanto mais e mais é um... Mas tem muitas mulheres que são extremamente regradas e que inclusive, não comem, mas dizem, eu tenho certeza que a Gisele tem esses relatos muito mais que eu. Ela diz, olha, eu não como, mas eu tenho vontade de comer as paredes. Tem umas que se aguentam, tem muita força de vontade, mas elas têm uma coisa muito forte disso. Isso é uma queixa que, se a gente for estudar, né, Rui, se a gente for elucidar aqui para vocês brevemente, né, porque é um assunto que dá para ficar 6 horas aqui falando, mas se a gente for falar um pouquinho sobre estrogênio, estradiol, sobre essas quedas todas, a gente sabe que os hormônios sexuais é isso o mais fantástico do corpo humano, né? Nós não somos gavetas que se abrem e se fecham. Nós somos gavetas que estão completamente interligadas, né? E a gente sabe que com quedas de hormônios sexuais, como estradiol, a questão da insulina, da resistência à insulina, o estradiol faz isso, né? Ele melhora a sensibilidade à insulina. E uma vez que a gente começa a ter grandes alterações, a gente acaba tendo também mais picos de insulina e fazendo mais resistência insulínica. Então, a preferência por doce, nem sempre, pessoal, ela é só uma questão relacionada à emoção. Ela também está relacionada a todas as alterações. Eu sei que eu já dei um pulo aí no que a gente ia conversar, mas ela também está relacionada a essa queda de hormônio, que nem sempre é vista quando você vai medir uma vez lá no ano, né? Porque a gente está falando aqui de uma transição, de um processo que fica, né, em formato de ondas aí. E muitas vezes, quando você vai e o seu profissional de saúde pede para medir, ele acaba não detectando o mês que teve a queda, né? Isso é uma coisa super importante. Então, a preferência por doce, por carboidratos, por farinhas, às vezes a gente atribui só a questão emocional, porque eu tô mais triste, eu tô menos, né? Menos feliz, menos alegre.
verdade, às vezes também é uma resposta hormonal às quedas dos hormônios sexuais, como estradiol, por exemplo, que faz o nível de insulina, né? Olha que incrível. E tem um outro detalhe, Rui, que eu ouço muito lá no consultório. Hoje, o meu grande público é a mulher 40 a mais, e eu ouço uma coisa assim: Gisele, eu não ganhei peso, mas o meu corpo mudou, né? Eu não ganhei peso, eu não ganhei 5, 6, 10 quilos, e às vezes são mulheres que são magras, têm uma composição corporal adequada. Mas elas fazem uma referência: eu ganhei gordura, principalmente da região abdominal. E que vai ao encontro disso que o Rui está conversando, né? Sobre a questão da preferência por doce. E vai ao encontro disso que eu falei, que tem em relação com essas quedas do estradiol, com essa resistência à insulina que fica um pouco mais acentuada, né? Porque os hormônios têm essa ação aí que é super protetora, né? Que tem um efeito protetor grande. É. E tem... Né, Rui? Essa gordura, na verdade, visceral, tem os efeitos aí que o Dr. Rui vai falar agora. É. A gente sempre fala que a mulher, normalmente, ela tem uma distribuição de gordura tipo pera, né? Ela é assim, depois ela tem um quadril maior. E a partir do momento que ela começa a entrar nesse período de perimenopausa e menopausa, ela vai perdendo essa conformação pera e vira a conformação maçã, onde a gente acaba tendo essa gordura mais abdominal. E um dos responsáveis disso é as alterações hormonais que começam a ocorrer, né? E a gente sabe que nessa transição da menopausa a gente vai ter um aumento de gordura abdominal e também pode haver um aumento de gordura visceral. E a gente sabe que essas alterações de composição corporal, né? Aqui nós estamos falando do aumento da gordura abdominal, da gordura visceral, vão estar relacionadas ao aumento do risco cardiometabólico. O que quer dizer isso, pessoal? Aumentar o risco das doenças cardiovasculares, aumentar o risco do diabetes. E a gente sabe que a doença que mais mata no mundo é a doença cardiovascular. Então, quando a gente está pensando na mulher, nessa transição da menopausa, esse aumento de risco, a gente tem que fazer de tudo para reduzir os riscos que a gente consegue mexer. Porque a gente não mexe na menopausa da mulher. Quer dizer, a gente até mexe com um bom estilo de vida. Talvez a mulher pode ter uma menopausa ligeiramente, né, um pouco mais tarde. Mas a gente vai mexer um pouco. Então a gente não pode mexer em menopausa, na idade da mulher, nos seus fatores de risco que você traz da sua família, né, genéticos, mas nos epigenéticos, né, e nos fatores de riscos que a gente está falando aqui, a gente consegue mexer. Então a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente consegue mexer. E muitas vezes eu vejo aquela mulher que de repente teve uma genética boa, mas fez tudo errado até essa transição da menopausa, porque ela comia o que queria, nem sempre fazia tanto exercício, né? E ela se sentia bem, tinha um corpo e um peso razoavelmente adequado. E essa mulher, a Gisele, deve ver vários desses exemplos na vida real, que aí ela entra na menopausa e aí, quando ela vê, ela ganhou 10, 15, 20 quilos, ela nem se deu conta, e aí ela, por não ter bons hábitos de vida de uma vida, aí ela vai ter muita dificuldade de resgatar tudo isso, né? Sem dúvida, Rui. E aí parece mais assustador ainda, né? Porque e a gente sabe, a literatura já nos traz, né? Na transição, 2 a 3 quilos são muito comuns, né? Na transição menopausal, enquanto a mulher está passando por isso. Só que dependendo do estado nutricional, do estado inflamatório, do percentual de gordura que essa mulher entra no processo, os efeitos também são muito mais devastadores. Aí dá para a gente dizer que a onda do tsunami parece que é um pouco maior, fazendo a comparação lá com o tsunami. É importante, por isso que se bate tanto nessa tecla, de como você vai entrar, né? Então, essa perimenopausa que o Rui falou, esse climatério, né, que eu toquei aqui,
é uma grande janela de oportunidade que a gente acaba tendo para fazer as correções, porque eu brinco, né, Rui? Chega uma fase da vida da gente, isso eu falo para as pacientes e para os pacientes, né? Que a gente faz um monte de coisa e o corpo ele dá os seus jeitos para a coisa andar. O depois dos 40, ele já tem um outro efeito. Uma noite mal dormida tem um outro efeito. 6 meses de alimentação ruim tem outro efeito nos exames bioquímicos, né? A gente acaba tendo muito mais efeito. Então, o estado que você entrar nessa menopausa, fizer essa transição, você pode ter certeza que vai ser mais devastador ou vai ser mais leve. E isso a gente vê muitos pacientes falando, né? Ah, eu já me cuidava. O tipo de exercício que eu já fazia. Ah, não, era completamente sedentária e estava 10 quilos acima do peso. A menopausa chega, traz mais 10 e traz todos os efeitos desse sedentarismo em composição corporal, em dores, em articulação, em massa óssea e tal. Então, é importante a gente entender que também o que a gente faz antes, que ela vai acontecer, ela vai acontecer. Contra isso não há o que fazer. Mas o que a gente vem fazendo, né, nessa janela de oportunidade aí que a gente tem dela chegar é muito importante. O estado nutricional e o estado inflamatório que a gente vive, né, é decisivo de como a gente vai passar por esta fase. Isso a literatura nos traz, né? A literatura nos mostra, os artigos mostram isso. Então, também está um pouco bastante, eu acho, né? Nas nossas mãos, né, Rui? Perfeito. E uma das coisas que a gente vê, né, falando da literatura, é que mesmo aquela mulher comendo exatamente a mesma coisa, ela tá lá fazendo a dieta da Gisele 100%, tá? 100%. E ela vem há 5 anos, ótima. Aí ela entrou na perimenopausa, começou a chegar na menopausa, continuou fazendo a mesma dieta. E aí ela vai ganhar peso. E por que ela pode ganhar peso? Porque uma das coisas interessantes que a gente vê nos estudos é que a mulher começa a reduzir o seu gasto energético basal. O que é isso? É a quantidade de calorias que você gasta se você passar o dia inteiro no sofá. Tá? Se não quiser não se mexer, você vai ter uma quantidade de calorias que você gasta só para estar vivo. Não é nem que tu se movimenta, nem que você faz exercício. Então, os estudos parecem mostrar que a mulher na menopausa, olha que injusto, né? Isso é injusto com a mulher, né? Sacanagem, né? Ela passa a gastar menos energia. Ou seja, para a mesma quantidade de exercício, ela vai gastar menos calorias. Ou seja, se não tiver uma redução da ingesta ou um aumento do gasto, ela vai começar a engordar, né? Sacanagem, né? Né? Se for pensar, né? É sacanagem. Mas se a gente for pensar sobre outro aspecto, sabe? Aquela história do copo meio vazio, meio cheio, né? Eu tô numa fase positiva. Mas se a gente for pensar no mesmo aspecto, a gente ao longo da vida tem diferentes fases, né? A criança dos primeiros 6 meses, a criança dos 6 meses a 1 ano, depois até os 2 anos, aí depois a criança, o adolescente. Aí a gente chega na vida adulta, aos 19 anos, e dali para frente a gente acha que para o resto da vida a gente não vai ter que fazer adequação, né? E sabe-se, se a gente parar para pensar, sabe-se que a cada década a gente já tem quedas, inclusive moduladas por hormônios de crescimento e tal. A gente já tem quedas metabólicas, talvez não tão significativas, né? Uma coisa que eu adoro fazer é a linha do tempo com os pacientes. Quanto você tinha aos 18, quanto você tinha aos 30, quanto você tinha aos 40, né? E aí você vai vendo que a linha do tempo vai aumentando. Eu tinha 5 a mais, daí é o casamento. As pessoas acham que é o casamento. O casamento em si não faz nada, né? Mas o ato em si não faz nada. As pessoas vão aumentando. Então, metabolicamente, a gente a cada década tem já uma diferença de gasto energético. A menopausa faz
essa, digamos, essa injustiça com a gente. A gente gasta menos numa fase da vida que às vezes a gente está com muito menos ânimo também para fazer atividade física, por toda a alteração, né? Por todo essas quedas bruscas aí de hormônio. Então a gente gasta menos. A gente precisa voltar àquilo que a gente fazia lá na primeira e segunda infância dos nossos filhos. A gente precisa voltar a fazer adequação de dieta, adequação de ingestão, né? Não dá para a gente pensar numa mulher com 47, 48, 45, me incluo aqui, que eu coma a mesma coisa do que eu comia aos 35. Ou que eu treine da mesma forma, porque as demandas, tanto energéticas quanto as demandas, a minha massa muscular, né? A preservação da minha massa muscular, a preservação da minha massa óssea, são outras demandas para o meu corpo agora, né? Se a gente não fizer, e aí a gente acha que a gente ficou adulto, vai comer para sempre a mesma coisa, né? Vai terminar, vai passar a vida aí comendo igual. Aí, né, estão os orientais para nos mostrarem que quem vive mais é quem come menos, que a grande chave da longevidade, pelo menos que a gente tem até agora, né, é a redução, a restrição calórica, e a menopausa eu acho que encaixa muito bem. O viver melhor essa menopausa precisa ter uma adequação calórica melhor. E gurias e meninas que estão aqui nos vendo, não é uma adequação calórica só da restrição, mas também de uma correção dos macronutrientes que a gente consome, né? Porque a gente, eu e o Rui, a gente divide muito paciente, né? E a gente várias vezes discute sobre algumas coisas, sobre os pacientes que a gente divide, enfim, estuda junto, vários artigos, e a gente sabe que restrições calóricas muito severas podem também estar trazendo um prejuízo para a massa óssea. E muitas vezes restrições calóricas muito severas, não só na nossa massa óssea, né, Rui? Também na nossa massa muscular. Às vezes o emagrecimento muito severo, nessa faixa etária em especial, tu vai perder 40, 50% de músculo, pouquíssima coisa de gordura, e o preço que tem para o teu corpo é impagável, porque é muito ruim perder músculo nessas alturas do campeonato, né? Isso é uma coisa super importante. Ultimamente eu tenho falado muito para os pacientes que a gente tem que fazer uma poupança de músculo. A gente tem que fazer uma poupança de osso e uma poupança de músculo. O osso, uma das questões mais importantes para as mulheres, depois vamos botar os 60 mais, porque o que tem de mulheres que tem uma osteopenia, osteoporose, ou seja, os ossos estão fracos, e ela acaba caindo em casa, fratura o fêmur e nunca mais sai do hospital, né? Então, isso é uma causa de mortalidade muito grande em mulheres com ossos fracos, são quedas caseiras, né? Então, a gente tem que cuidar muito do osso, principalmente para as pessoas que estão pensando vamos pensar assim, não sei se uma aposentadoria, mas vamos pensar numa vida mais longeva, mas com mais qualidade de vida. Você vai ter que pensar no seu osso. E quando que a gente faz o nosso banco de osso? Com 20, 30 anos. Tendo lá, naquela época, uma boa nutrição e fazendo um exercício que provoque, digamos assim, que provoque o seu músculo e o seu osso, né? Musculação, né? Ou algum outro exercício que tenha bastante questão de impacto, né? Então, isso é muito importante a gente pensar nisso. E se você foi sedentário dos seus 20 aos seus 30, 40, então agora você vai ter que, né, correr atrás do prejuízo com muito esforço. E eu digo para todos os pacientes, todos, agora é homem e mulher, né? Depois dos 40, musculação não é uma opção. É remédio. É remédio. Não tem o que fazer. Ah, mas eu não gosto. Né? Ah, eu não gosto. Não tem. Não precisa passar o dia inteiro na academia. Não precisa fazer todos os dias musculação. Mas você vai ter que incluir na sua rotina. Eu digo assim como você escova os dentes todos os dias, você vai ter que achar um tempo na sua semana para fazer musculação. Porque você não vai fugir. Assim, eu posso estar sendo até um pouco, né,
um pouco meio exigente demais, ou meio intransigente, mas eu não consigo ver hoje nos meus pacientes aqueles que não fazem algum tipo de exercício resistido. Muitas vezes o funcional pode funcionar, né? Mas eu digo, pode funcionar quando bem feito, mas a grande maioria vai ter que fazer musculação para conseguir manter ou perder pouco, né? E hoje a gente usa um termo, Rui, que eu já conversei, a gente já conversou muito, que a gente faz isso nos pacientes, né? A gente tem um caso essa semana aí, que é o emagrecimento anabólico, né? Quando a gente fala isso, emagrecimento anabólico. É focar, sim, mas é trabalhar fortemente na preservação de massa muscular, né? E para trabalhar fortemente nessa preservação, esse emagrecimento tem que ter uma correção muito, muito grande de macronutrientes. A gente tem que forçar muito aí o consumo proteico, né? Que a gente sabe que na menopausa, aí voltando lá para sintomas, às vezes o processo digestivo não é só o sono. A gente já começa também a perder enzimas digestivas. As mulheres passam a não querer comer tanta proteína, né? Homens e mulheres aí. Aqui daria para fazer uma live com menopausa, andropausa e tal. Homens e mulheres começam a comer mais carboidrato, né? Começam a ceder mais às suas preferências, começam a incluir a bebida alcoólica com uma frequência muito grande, às vezes por vida social, às vezes por outros fatores, tá? Que a bebida alcoólica também tem uma interferência em massa muscular muito negativa, né? A gente sabe que a gente perde massa muscular com consumo muito frequente de álcool. E aí a gente começa por não digerir bem, começa a cada vez mais reduzir o consumo de proteína. O que é esse emagrecimento anabólico, né? Que às vezes eu já falei sobre isso no Instagram, as pessoas, o que é isso? É usar anabolizante? Não, gente. Emagrecimento anabólico é a preservação da massa muscular. É fazer um emagrecimento que seu corpo entenda que a fonte que a gente quer tirar é gordura, tá? E isso, na verdade, é a forma que a gente vai montar a prescrição, né? A prescrição ali por si. A gente consegue fazer redução de gordura. Essa semana eu e o Rui, a gente tem um exemplo, né, lindo para dividir aí, enfim. Mas é fazer essa preservação, porque se você perder se você perder 10 quilos e que desses 10 quilos, 5 sejam massa muscular, esse emagrecimento saiu caro para você. Esse emagrecimento, ele não valeu a pena. Ah, mas eu perdi 5 de gordura, mas esse 5 de músculo é muito suado para fazer. Principalmente quando a gente já está com quedas hormonais, né, Rui? Numa vida normal, com tudo organizado, 5 quilos de massa muscular já é super difícil. Imagina quando a gente já não tem todo o apoio, né, da nossa questão hormonal. E essa é outra história que eu vejo bastante, é a mulher entrou na menopausa, ganhou uns 3, 4 quilos, começou a ser muito difícil de perder peso, e aí ela começa a vir para as dietas da moda, ou a dieta do suco, ou sei lá o que ela achou, e começa a fazer esse monte de dietas. Ela tem dificuldade de perder peso, ela perde às vezes 1 quilo, 2 quilos, e fica num ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, e fica às vezes 5, 10 anos nisso. E ao final de 10 anos, ela está com peso parecido com o inicial, ou um pouco mais, tendo feito um esforço gigantesco, só que a massa muscular dela, nesses 10 anos, foi consumida por esse monte de dieta que ela fez, onde ela perdeu, muitas vezes, bem que a Gisele falou, quase meio a meio, né? Perdeu meio de gordura e meio de músculo. Quando ela recuperou o peso, depois, né, ela fez a dieta, perdeu. 2, 3 meses depois, ela recuperou o peso. Só que ela não recuperou aquele 1, 2 quilos, metade de músculo e metade de gordura. Ela recuperou praticamente só de gordura. E aí ela vai virando, né, uma bolinha de gordura, literalmente. E a gente sabe, né, Gisele, outra coisa interessante é que o músculo é cheio de mitocôndria, que é a nossa fonte de produção de energia e que gasta muita energia. A gordura tem pouca mitocôndria, ou seja, gasta pouca energia. Então, para o mesmo 1 quilo de músculo e 1 quilo de gordura, 1 quilo de gordura consome muito poucas calorias. E aí a gente vê
pessoas que literalmente estão pesadas e não tem gasto calórico ali dentro. E E literalmente. além de Rui, uma coisa ótima que tu falaste, né? Além de pesadas, pessoas que estão pesadas e cansadas. Por quê, né? Porque assim como a mitocôndria é nosso gasto calórico, faz nosso gasto calórico, ela também faz a nossa produção de ATP. Ela também é grande responsável pela produção de energia. E às vezes a gente quer digamos que uma ordem inversa dos fatores. A gente quer energia para começar o exercício. Quando, na verdade, a gente vai precisar começar o exercício, vai precisar melhorar um pouquinho, né, a nossa massa muscular para depois ter energia. Porque realmente o paciente, às vezes, ele não precisa estar super acima do peso, mas o percentual de gordura que a gente mede por bioimpedância é comum eu pegar mulheres com 50 e poucos quilos, né? Mulheres extremamente magras com um percentual de gordura próximo de 40%, né? E que a queixa principal é o quê? Fadiga, falta de ânimo, dor no corpo todo, dor muscular. E, gente, a ordem não é essa. Eu vou ter vontade, eu vou para academia. Não, eu vou para academia para depois eu criar energia, criar. Aí sim, eu vou conseguir, através de uma melhora da massa muscular, ter mais produção de ATP através aí das mitocôndrias que a gente tem menos, né, no tecido adiposo, infinitamente menor, né, a quantidade. E a própria menopausa e os declínios hormonais vão fazer as nossas mitocôndrias também trabalharem de forma mais lenta. E toda essa lentificação na produção de energia das mitocôndrias, das células, vai fazer também uma outra coisa, duas coisas que acontecem nessa mulher que está entrando na menopausa. Uma é que a glicose começa a subir, né? Sobe, ela sobe mais, a insulina sobe mais. E também o perfil lipídico, que tem, né? Parece que a mulher estava com tudo bonitinho e aí, de repente, começa a bagunçar. Bagunça o colesterol, bagunça a glicose, sobe o triglicerídeo. Né? E aí vira uma esculhambação. Né? E aí a mulher não consegue emagrecer, não tem energia, não consegue treinar, tá depressiva, né? E aí que ela cai, né? Cai no psiquiatra e muitas vezes vai tomar um remédio antidepressivo. Né? É. E E aí tem alguns remédios que inclusive podem, né, não são todos, podem ainda favorecer ainda mais essa questão de aumento do peso. Né? E aí é um círculo vicioso, muito complicado, muitas vezes da mulher conseguir sair. E quando ela se dá conta, é como eu falei, né, ela tem muita coisa para poder, né, correr atrás. Né? Então, acho que eu sempre digo assim, né, Gisele? O melhor momento de se preparar para a menopausa é lá pelos 30 anos. Para a mulher se preparar pela menopausa é pelos 30 anos. Onde, teoricamente, ela deveria estar bem e se preparar para continuar bem. E se ela não está bem, ela correr atrás do prejuízo, enquanto ainda dá tempo de fazer isso de uma forma mais tranquila e suave. o Rui deixou metade das pessoas que estavam assistindo agora em sudorese. Todo mundo que já passou dos 30 saiu agora suando da sala aqui, porque né, se a gente for pensar em prevenção, né, Rui? Falando em massa óssea, falando em massa muscular, com certeza, né? Seria um momento, a nossa melhor janela de oportunidade, né? Sendo que acho que o climatério também, que a gente já começa a ver as primeiras alterações, também é uma outra janela que a gente pode estar pensando com amor e carinho, tanto nos nossos músculos quanto nas nossa massa óssea, né? Eu tô mais leve que o Rui. Não, mas espera aí, agora deixa eu pegar um pouco mais leve para o pessoal daí dar um pouco de esperança. Tem um estudo que eu vi que eu achei tão interessante, que eles pegaram jovens senhoras de 92 anos que nunca tinham feito exercício. 92 anos, pessoal. 92, tá? Eu sei que isso tudo E essas mulheres, e fazendo um programa de exercícios físicos resistidos,
conseguiram perder gordura, ganhar músculo e os scores de depressão e ansiedade reduziram, de energia melhoraram. Então, né, não tem idade para começar. Não. Qualquer idade você pode começar. A qualquer momento da sua vida você pode começar e melhorar. Você pode, você tem que ter essa força mental muito grande de começar e querer mudar. Né? E procurar pessoas para te ajudar. E eu digo assim, procurar profissionais de saúde, rede de apoio, né? E muitas vezes até amigos. Né? Então, amigos no sentido de assim, você tem que fazer os amigos na academia, você tem que ter amigos que estejam te trazendo para atividades que vão te dar mais saúde, mais bem-estar. Né? Porque nós somos seres comunitários, nós somos seres gregários, nós somos criados para viver em comunidade. Até porque eu estou aqui preparando uma aula que eu vou dar no congresso nesse final de semana e eu vou falar sobre estresse. E uma das coisas mais importantes quando a gente fala de estresse é a solidão. Né? E a menopausa, muitas vezes, essa mulher começa a se sentir mais triste, se sente que está mais feia, porque não está no peso que gostaria e não tem vontade de sair de casa, e ela começa a se isolar. E aí ela já começa a estar meio deprimida e fica mais deprimida ainda. E ela não quer sair de casa, ela não quer mais ir visitar os filhos, não quer mais comemorar o seu aniversário, né? Não quer mais sair para jantar fora. E ela começa né, num processo né, de encolhimento e de isolamento. E que é tão prejudicial quanto a gente não fazer exercício, não se alimentar direito. Né? Então a gente tem que pensar, são todos esses fatores. Né? A saúde mental dessa mulher que está entrando na menopausa tem que ser olhada com carinho. Né? Por isso que os profissionais da área da saúde eles também têm que estar treinados para olhar quando essa mulher está precisando de um apoio, de um psicólogo, de um psiquiatra, que muitas vezes eu não sou contra o remédio também, tá? Muitas vezes o remédio vai ser uma grande força para uma mulher que está, de repente, numa situação muito ruim, ela conseguir sair, transpor essa barreira que ela está naquele momento e aí começar a mexer nas coisas que mais importam. Né? E cada vez mais eu vejo que quando uma pessoa ela não começa a levar muito a sério a questão da alimentação, não vai. Não vai. Não vai para frente. E, gente, hoje, não é puxando a brasa, tá? Mas hoje a alimentação é pilar. Ela não é mais um tratamento, assim, auxiliar, né? A gente tem hoje, o Rui sabe, né? Tô terminando mais uma pós em saúde da mulher aí, e a gente vê ela hoje, inclusive, né, já dentro, não só na medicina integrativa, mas dentro da medicina tradicional, digamos assim, ela é pilar de tratamento, certo? Porque isso que o Rui falou, acho fantástico. A base da pirâmide europeia, né, sobre saúde é socialização. A base da pirâmide, ela está muito relacionada à socialização. Depois, as bases, as demais fatores, né, que trazem saúde, que trazem qualidade de vida e longevidade, atividade física, como você se alimenta, pensamento, meditação, né? Os fatores aí que a gente escolhe para regular esse estresse, né? Que a gente aqui tem, né, vários fatores estressores, mas como que a gente vai lidar com isso? Porque o estresse está aí para todo mundo, mas depende como a Gisele vai lidar, como o Rui vai lidar, como a Maria vai lidar, isso e assim por diante. Mas a base alimentar, né, um dos grandes pilares hoje para a saúde, longevidade e para fazer transição menopausal,
para fazer andropausa, para fazer doenças inflamatórias da mulher. A gente tem que pensar como é que a gente se alimenta, né? E não é tanto com aquele pensamento que às vezes eu vejo, mas eu vou ter que deixar de comer. Eu acho que o pensamento ele tem que ser um pouquinho diferente. É como é que eu quero estar daqui 5 anos? Como é que eu quero? Quem eu quero ser daqui 3 anos? Como é que eu quero a minha saúde daqui 10, né? Porque às vezes a gente chega e faz essas projeções de aposentadoria, de poder viajar, de poder estar mais livre de horário, mas como é que eu quero estar de saúde quando eu for parar, por exemplo, de trabalhar, né? Quem eu quero ser? Eu quero ser aquela senhora dependente ou independente, né? A que carrega as próprias pernas e as próprias sacolas. Eu sempre brinco. Eu não acordo às 6 horas da manhã por força, fé e foco para ir treinar. Eu sempre eu vou treinar para carregar minhas sacolas no futuro, para carregar minhas mochilas no futuro, principalmente quando eu for viajar, né? Então, tem essa projeção do que eu faço hoje, como colheita eu vou ter, como eu vou estar amanhã, né? Então, a gente tem que parar, às vezes, de ser um pouco, na vida adulta, eu brinco, criança opositora, né? Vocês sabem o que é uma criança opositora, né? Aquela criança que você diz para botar branco, ela vai botar verde, né? Mas na vida adulta a gente não pode ser tão opositora. Mas eu gosto, mas eu quero, mas eu não gosto disso. A gente tem que começar a ver um pouco o que a gente precisa mesmo, né? O que o corpo da gente, e não só o nosso paladar imediato, o nosso prazer imediato. Isso eu acho importante, né, Rui? Uhum. Olha, a Rose deu um depoimento bem, muito bonito aqui, ó. Que hoje ela está com 67, ela entrou aos 52 anos na menopausa e que ela está vivendo os melhores anos da vida dela hoje. Parabéns! Né? Ótimo, ela conseguiu fazer essa, né, talvez essa grande mudança, parou para pensar talvez nas coisas que ela fazia e aí correu atrás, né? Como eu falei, né, aos 92 anos, né, tu pode melhorar a tua massa muscular, aos 50, tu tu pode fazer muita coisa, né? Tem uma vida inteira pela frente, né? Muita coisa para te fazer, né? Então, eu acho que essa a gente quer deixar aqui, Rose, uma mensagem positiva para vocês, de que a gente pode fazer muita coisa, só que a gente tem que ter cuidado, porque esse caminho da mulher a partir da menopausa tem alguns buracos, né? Tem algumas subidas, tem algumas dificuldades para aquela mulher que estiver preparada, vai passar fácil. Mas para aquela mulher que não se dá conta que está chegando, né, uma montanha, né, uma estrada que não está tão bonitinha, que tem os buraquinhos e que ela vai precisar se preparar para esse caminho que ela vai percorrer, né, ela pode ter surpresas no meio do caminho. Mas para aquela bem preparada, ela tira de letra e, como a Rose falou, pode ter os seus melhores dias, os seus melhores anos da sua vida, né? Que bonito, né, Rose? Eu acho que essa é uma mensagem bonita para ser passada para os outros, né? E não só essa mensagem que às vezes a gente fica dando, né, Gisele, né, de todos os problemas. Mas acho que os problemas, né, têm que ser ditos porque as pessoas precisam, as mulheres têm que ter consciência disso. Né? Tem que ter consciência do o que pode vir pela frente. Né? E a Rose falou uma coisa, Rui, que eu acho muito importante. Há também uma crença limitante que a vida acaba depois, né? Essa crença limitante, por isso que é importante a gente pensar como é que a gente quer estar, né? Uhum. E a primeira coisa é uma decisão nossa, parte da decisão da gente, né? Como é que eu vou desenhar a minha saúde? Porque a saúde, eu acho que é um grande projeto nosso, né? Como ela vai ser. Claro, né? Existem alguns perrengues que podem acontecer, algumas outras situações que às vezes a gente não consegue ter grandes previsões, mas as doenças crônicas não transmissíveis a gente tem previsibilidade, né? Elas não começam do dia para a noite, elas começam 5, 10, 15 anos antes, né? Delas aparecerem, até 20 anos, né? Uma diabetes, ela não começa, eu acordei diabético, né, doutora? A gente vai cavando uma diabetes aí naquela resistência insulínica por muito
Por muitos e muitos anos. E que eu tenho de pacientes aos 30 anos que já estão com a insulina, né, começando a ficar alta, já começa a ter os triglicerídeos aumentados, aquela barriguinha, né, que a gente sabe que é de resistência insulínica. Né, isso é a gente cultiva a saúde ou a doença, né, por muitos e muitos anos. Né, e hoje, nos avanços que a gente tem, a gente consegue ver muitos anos antes que alguma coisa lá na frente vai quebrar. E a gente, hoje em dia, a Gisele é muito treinada nisso também. Ela já avisa. Eu tenho certeza que muitos pacientes ficam até bravos com a Gisele. Não, mas meus exames estão tudo normais, está tudo dando referência. Né? É. Aí a Gisele, olha, essa referência aqui só determina, né, na vala comum quem está muito doente e quem não está doente. Tu vai ficar doente daqui tanto tempo, né? Porque a gente consegue com esse olhar mais funcional, né? Que é a área, que é a área do ruim, então. E muitos pacientes a gente divide assim, olha, para você não ficar diabético daqui 5 anos, a gente vai tomar tais e tais condutas. Né? Você não... E aí o paciente, pô, minha mãe meu pai é. Diz, bom, a bola de cristal está funcionando, mas na verdade é um exame que já está mostrando indicativos de ou você muda o estilo de vida, ou a doença vai bater. E aí não vai ter sido um azar, né? Oh, que pena, azarado. Não, gente. É aquilo que a gente foi, ao longo da vida, desenhando no nosso projeto de saúde ou de doença, né? É isso aí. E não é trazer o problema, né? É trazer a solução. Porque se a gente tem essa noção, né, Rui? Exatamente. Ó, a Dalgisa aqui falou outra coisa muito bonita. Ó. Fiz 49 e me apaixonei pela musculação. E minha mudança alimentar, né? Sou hoje outra mulher, estou amando, né? Então, aos 49, provavelmente ela deve ter começado a fazer, né? Começou a fazer mais musculação, começou a cuidar melhor da alimentação e nesse momento de menopausa, perimenopausa, ela conseguiu mudar a saúde, né? Ou seja, a qualquer momento a gente consegue mudar, né? A qualquer momento a gente consegue melhorar, mas demanda esforço. E aquela história, né, querido? A gente escolhe os nossos difíceis. Às vezes passar por mudanças é difícil, mas às vezes também adoecer é tão difícil quanto passar pela mudança. Eu sempre brinco, a gente tem que escolher os nossos difíceis na vida, né? Qual o difícil que você vai escolher? Rui, deixa eu só te falar uma coisa. Ontem, quando eu falei da live, eu abri uma caixinha e as colocaram algumas perguntas que eu queria compartilhar, algumas até eu vi que estão aqui, se a gente pudesse responder para elas, para a gente não deixar as curias aí. Uma delas falou sobre a questão de como prevenir esse ganho. Bom, acho que a gente falou sobre prevenção já, né? Eu acho que assim, ó, tem que ter uma alimentação equilibrada, tem que cuidar na proteína, como a Gisele falou, e vai ter que ter exercício resistido, né? Do ponto de vista geral, isso precisa. Né? E, gente, só fazendo um acréscimo nisso, procurem ter avaliações de tempos em tempos, avaliação de percentual de gordura, tá? Porque, claro, o peso no indicativo mas principalmente para mulheres que não estão acima do peso, que não são consideradas sobrepeso ou obesas, é importante ter essa avaliação. Essa avaliação pode ser feita na academia, pode ser feita pelo seu nutricionista, pode ser feita por médico, enfim, mas tenha alguns parâmetros de avaliação para que ao longo dos anos você consiga se comparar com você mesma. Isso é muito importante, né? Perfeito. Queda da libido. Uma outra pergunta, tá, Rui? Queda da libido contribui para o aumento do peso? De forma direta, não. Assim, ó, libido na mulher é uma enciclopédia, né? Mas uma das questões pode estar envolvida as questões hormonais.
né? Pensando em questões hormonais, sim, vai mexer na questão de peso, mas por uma forma, né? Indireto. Porque, na verdade, as quedas hormonais indiretas, as quedas hormonais vão ter vários sintomas, entre eles a queda de libido pode ser um deles, mas lembrando que tem várias e várias causas para queda de libido numa mulher. Uma outra pergunta aqui. Como evitar essa que eu adoro, tu responde, depois eu quero responder em cima. Como evitar o efeito sanfona? Ah, essa é boa, né? Eu acho que na minha visão é com uma visão de longo prazo do que você quer, né? Um plano de vida onde vai ter várias coisas importantes, né? E aí você vai colocar o que você quer. Porque quando o objetivo é grande, né? Quando o porquê é grande, o como fica muito mais fácil. Gostei dela. É, e eu acho que o efeito sanfona, gente, ele só acontece quando a gente entra em dieta. O que eu quero dizer com isso? Dieta é aquilo que a gente tem data para começar e data para terminar. Quando a gente muda estilo de vida, né? Que a gente adquire de fato novos hábitos, que a gente introduz a proteína e não pensa que aquela introdução da proteína é só para aqueles 2, 3 meses que eu vou ver a Nutri, ou que eu vou lá fazer a bioimpedância de novo e tal, mas que eu entendo a importância daquilo, eu acho que por isso que essas conversas são tão importantes, né? Que eu entenda por que que eu estou fazendo tal coisa, por que que a proteína faz diferença, por que que eu tenho que melhorar minha composição corporal, por que que eu tenho que fazer o exercício resistido. Eu adoto um estilo de vida. E eu não vejo um ex-saudável. Dificilmente tu vai ver um ex-saudável, né? Agora, quando você está fazendo dieta, que você fica contando quantos dias falta para isso acabar, né? E claro, a gente tem estratégias nutricionais que a gente vai usar por prazos menores de tempo, concordo. Mas a grande questão é a mudança do estilo daquilo que você faz. Né? E estilo de vida, a gente fala aqui sobre sono, sobre modulação de estresse, sobre atividade física, sobre alimentação, sobre suplementação, né? O estilo de vida é algo muito mais amplo, né? Sobre intestino também, a gente, né, teria um capítulo à parte aqui. Então é algo muito mais amplo. Quando você muda o estilo de vida, você não vai ter efeito sanfona, né? Você simplesmente vai adotar aquilo como sendo seu. Perfeito. Uma outra pergunta. A vontade de comer doce que tu falou, aí a pessoa pede formas como reduzir a vontade do doce no climatério e também na menopausa. Ah, essa é pra ti, hein? Gente, a vontade do doce. Primeiro, assim, ó, quando a gente tem algum vício, seja ele no que for na vida, a abstinência sempre é um tratamento, tá? Seja para droga, para álcool, para cigarro, para qualquer coisa. A abstinência é tratamento de vícios, de compulsão. Não chego nesse ponto, mas tenho, né, um hábito frequente e tal. Primeira coisa para a questão de vontade de doce é olhar para o intestino. A gente sabe que a nossa flora intestinal determina também boa parte das nossas preferências, tá? Saiu aí, que até tá ainda muito em pauta, a história dos adoçantes, que adoçante faz mal, que isso, que aquilo. Cuidado com essa ideia que a gente vai voltar a comer açúcar deliberadamente. Isso não é real, tá? A vontade do doce também pode estar associada a uma dieta que tenha picos de glicose, picos de insulina frequentes, tá? Um paciente meu hoje me falava sobre vontade de doce, e aí eu disse assim, tá, mas e como é que foi o almoço? O almoço foi um pratão de massa. Obrigatoriamente, tu vai ter vontade do doce. Uhum. Por quê? Porque você vai fazer um pico de glicose, seu pâncreas vai fazer um pico de insulina, quando a glicose vai cair, o seu corpo quer aquele círculo vicioso de novo, tá? Então, cuida do intestino, tenha uma alimentação com fermentados, né?
kombucha, kefir, chucrute, essas coisas é importantíssimo. Forneça para o seu paladar alimentos amargos, alimentos, por exemplo, ou folhas amargas, chás mais amargos, para que você desacostume as papilas gustativas. Evite os picos de glicose e de insulina da sua do seu dia. E não tenha doce na gaveta de casa. A regra principal não tenha drogas ao seu alcance. Principalmente se você é um viciado. Né? Eu acho que todo o resto pode ajudar que, assim, a gente consiga raciocinar a respeito. Mas se eu tiver aqui 1 quilo de chocolate Milka, eu não tô nem com vontade, mas eu sei que chocolate tá ali, né? Vai comer. Mesmo a gente sabendo, eu digo, mesmo que você saiba que faz mal, você vai olhar aquilo ali e vai comer. Porque é mais forte, né? Aquela vontade de ter aquela dopamina, né? Naquele momento, aquele prazer instantâneo, é mais forte que qualquer força de vontade. Ainda mais essa dobradinha, né, Rui? Desses doces que são doces com gordura, normalmente, gordura, né, trans e tal. É excitatório, é dopamina, é prazer imediato. Então, assim, não adianta a gente ficar fazendo meditação na frente do chocolate e achar que vai ganhar dele. Não vai ganhar. Humanos, que a gente não vai ganhar. Ninguém, né? Eu também. Eu sou fraco também. Se me deixar eu não gosto de ter nada de doce em casa. Não pode ter. Né? Não pode ter. A regra é clara, porque eu acho que a gente não fica também se estimulando e se testando. E saibam, gente, a gente vai perder o teste. Vai. E não tem como ganhar. Posso falar uma coisa? As pessoas me dizem assim, é para as visitas. Que visita, gente? A visita chegar, a gente sai para comprar, não vem com ela. Eu também acho. Acho que eu respondi as perguntas, Rui. Tem uma pergunta que alguém fez aqui que a gente não falou sobre reposição hormonal. Tá? Porque não era bem o objetivo da live. A gente queria falar muito aqui sobre quais são as consequências da menopausa em relação à questão de composição corporal, gordura, né, massa muscular. Acho que foi muito mais isso. Mas a reposição hormonal pode ser um grande aliado da mulher, porque a gente sabe que reposição hormonal vai trazer mais qualidade de vida e vai trazer uma série de questões de saúde para a mulher a longo prazo. Claro que tem que individualizar com o seu médico riscos e benefícios sempre de qualquer terapia, né, reposição hormonal ou de qualquer medicamento que você estiver utilizando. Quando bem indicado, a reposição hormonal vai trazer ganhos significativos para a saúde, para o bem-estar da mulher. Tá? Mas não era bem o objetivo da live, né? Isso. E aí procurar, né? Um profissional da sua... Enfim. Aqui, ó, o pessoal botou, quanto mais doce come, mais você quer. Se eu fico sem, fico bem. Quando volta a comer, é um horror, a vontade é gigante. Só aumenta realmente a abstinência, é o que funciona. E comer menos prato, para mim, foi vontade de reduzir o doce, viu? Só como eu não estou mentindo para vocês, aqui é meus pacientes. Concordo. Carbo diminui a vontade do doce. Claro, gente, na verdade, essa vontade do doce, eu sempre pergunto, se a gente vai ver, a vontade do doce, a insulina desse paciente é mais alta. Esse paciente é um paciente que tem mais resistência à insulina, né? E esse paciente tem uma tendência de uma insulina basal já mais alta. E ele quer doce o tempo inteiro, mas é uma coisa hormonal. O corpo está pedindo. A partir do momento que você corta esse círculo vicioso, as coisas tendem a se resolver e você não lembrar do doce durante o dia. Tá? Estratégia de dieta low carb melhora muito isso, né? Ó, quem mandou aqui, ó. O efeito sanfona. Emagreci 34 quilos há 8 anos, somente com reeducação alimentar. Olha só. Ela fez uma reeducação alimentar e perdeu 34 quilos em 8 anos. Interessante, né? Olha só. Fantástico. Parabéns, né?
Muito legal. Respondeu tudo ali, né, Rui? Eu acho que respondemos. Sim? Eu acho que sim. Acho que a gente vai ser derrubado se não. Ele tá. Batemos 1 hora. É. Daqui a pouco nos derrubam. Vamos encerrar, né? Antes que nos Vamos derrubem. para ficar direitinho. Tá bom? Então, suas considerações finais aí, Gisele. Bom, gente, a gente parece que apresentou um monte de problema, mas na verdade é solução, tá? A solução dos nossos problemas está nas nossas mãos, nas nossas escolhas diárias. Pensa sempre como você quer estar daqui 5 anos e traça o seu objetivo de saúde. Ótimo. Pessoal, nunca é tarde para começar, tá? Até com 92 anos, você pode começar, tá? Então nunca é tarde para começar, tá bom? Todo mundo Boa noite, pessoal. Uma boa noite, uma excelente semana, muita saúde, muito exercício, né? Muitos legumes vegetais, e pouco pão, pouca massa, pouco doce. Beijo. Muita proteína. Beijo a todos. Tchau, tchau. Valeu, Rui. Valeu. Tchau, tchau, Gisele. Tchau, boa noite.